Oi, minha gente, tudo certinho? No vídeo de hoje a gente vai trabalhar sobre alguns recursos coesivos. Então, se você está naquela fase de precisar escrever, de produzir texto, principalmente na fase do Enem, de concurso, que tem prova dissertativa, então fica comigo até o final e não esquece de curtir esse vídeo para incentivar o trabalho da professora, tá bom? Então, vamos lá. Se você perdeu um vídeo sobre coesão e coerência, inclusive foi meu último vídeo, volta lá e assiste, que é muito importante e ele tem alguns esclarecimentos bem legais sobre o assunto. Mas só para a gente relembrar um pouquinho, a coesão é um recurso na escrita, né, na produção textual em si, independente de ser na modalidade oral ou escrita, que se preocupa em fazer com que exista uma conexão, mas uma conexão gramatical, ou seja, é o ajuste, né, é a preocupação da gente utilizar a conjunção e que passa uma relação de adição de informações, de adição de ideias, ao invés de usar um mas, que é uma conjunção que transmite a ideia de oposição de ideias. Então, se eu tenho o objetivo, né, como objetivo, acrescentar uma informação a uma informação já trazida, a conjunção adequada vai ser uma conjunção aditiva, um e, por exemplo, né? Como, por exemplo, Ricardo ligou e deixou o recado. Deixou o recado é uma outra informação que eu acrescentei e essa informação foi introduzida pela conjunção e. Mas, se eu digo Ricardo ligou, mas deixou o recado, perceba que já existe um probleminha aí. Até quando a gente escuta, a gente já percebe que não deu muito certo usar esse mas nessa situação. Por quê? Porque o mas, ele estabelece uma relação de oposição de ideias. Né? Quando eu digo uma coisa e uso um mas, significa que em seguida eu vou trazer uma ideia diferente, oposta à ideia que eu disse anteriormente, que eu usei anteriormente. Logo, se meu objetivo, nesse exemplo que eu dei para vocês, né, é de acrescentar informações, o mas, ele não se encaixa aí. E se eu utilizo esse mas, eu vou cometer um problema de coesão. Então, coesão é isso, tá certo? É um dos exemplos, né? A questão da coesão. Mas aí, gente, para ajudá-los na hora da produção textual, eu vou trazer para vocês alguns recursos, tá? E o primeiro deles aqui, ó, alguns recursos coesivos. Vamos voltar para o papel hoje. E aí, o primeiro deles, existem dois, tá certo? Recursos coesivos. O da repetição, tá certo? E o recurso da substituição. Então, vamos lá. Quando se fala de repetição, você está escrevendo um texto e aí precisa fazer a conclusão desse texto para amarrar as ideias. Qual seria um recurso interessante a ser utilizado? Um recurso chamado de paráfrase, né? Por quê? Você pega a sua ideia principal, digamos que você esteja escrevendo uma redação, né? E aí na conclusão, você vai pegar a sua tese inicial, que normalmente fica lá no D1, no primeiro parágrafo de desenvolvimento. Vai manter a originalidade dessa tese, né, da sua tese, porém, você vai mudar as palavras, você vai escrever de outro jeito. É como pegar, um outro exemplo de paráfrase é você lê um livro, encontrar um trecho legal e de repente você quer colocar aquilo no seu trabalho, mas você não quer escrever do jeito que está no livro. E aí você mantém a ideia principal do autor, porém você muda as palavras, respeitando sempre a originalidade, tá certo, gente? Então isso é parafrasear. Quando a gente diz que está parafraseando alguém, vai parafrasear alguém, significa que você vai falar de acordo com as suas palavras, tá certo? Mas vai respeitar a originalidade da ideia daquela pessoa, tá bom? Então, esse é o primeiro recurso, o da paráfrase, tá certo? O segundo recurso é o paralelismo. O paralelismo é aquele cuidado que a gente precisa ter nos textos formais, porque no dia a dia tá tudo bem. No dia a dia a gente começa falando tudo, daqui a pouco fala você e mistura as pessoas do discurso, né? Só que a gente tá falando de maneira coloquial.
né? E aí a gramática ela não é exigida, né, nessas situações informais. Porém, quando você estiver escrevendo um texto mais formal, você precisa seguir o paralelismo. O que seria isso? Você respeitar, por exemplo, a pessoa do discurso. Você começou escrevendo, falando com a segunda pessoa, né? No texto lá tá falando da segunda pessoa do discurso, que é o tu, né? E conjugando os verbos assim, então começou dessa forma, termina dessa forma. Então, tu chegas, tu falas, tu consegues, tu dormes. Então, decidiu falar assim, agora termina o texto dessa forma. Não, Rita, eu vou escrever o texto em terceira pessoa. Então, começou dessa forma, vai até o fim, da forma que você escolheu. Isso é o paralelismo. E o último recurso da repetição é a repetição propriamente dita. Ou seja, é isso mesmo, o ato de você repetir palavras que você já falou anteriormente. Mas, Rita, eu ouvi dizer que não pode repetir palavras. Poder? Pode. Mas o mais interessante é que você mostre, se você estiver escrevendo uma redação, já que eu comecei com esse exemplo, né? É que você mostre a variedade de vocabulário que você tem, usando palavras diferentes, né? Mas isso não quer dizer que você vai ser condenado se você repetir uma palavra. Pelo contrário, pode repetir 2 vezes, né? E tá tudo bem umas 2 vezes, e acredito que já seja a minha recomendação, tá? Das outras vezes, você precisando retomar aquilo ali, você usa os outros recursos coesivos para mostrar aí essa variedade, esse conhecimento vocabular, ok? E agora vem o recurso de substituição. No que consiste, né? O primeiro é o recurso gramatical. Como é que é isso, Rita? A questão gramatical é você fazer substituições por pronomes, que podem ser pronomes oblíquos, pronomes pessoais, né? Por exemplo, você está escrevendo um texto falando sobre Carla. E aí, no meio do texto, você pode usar pronomes para se referir a ela, né? Como eu acabei de falar agora. E foi até um exemplo, né? Então, você pode falar no lugar de Carla, você pode falar ela, tá certo? Carla é uma boa menina. Ela sempre ajuda sua mãe. Então, esse ela foi para retomar a palavra Carla, mas eu não repeti a mesma palavra, né? Eu usei um pronome. Isso se chama de substituição gramatical. E aí, depois de usar a substituição gramatical, um outro recurso que você pode usar é o lexical. O que é isso? Léxico, né, de vocabulário, de palavras, ou seja, não somente usar pronomes, mas usar sinônimos, que são palavras diferentes, mas que têm um sentido parecido. E aí, no mesmo exemplo, né? Falando de Carla, eu quero falar de Carla enquanto aluna. Então, eu posso usar a palavra aluna, posso usar a palavra estudante, né? Posso usar a palavra discente, que são sinônimos, mas que querem dizer a mesma coisa. Eu posso usar a palavra garota, menina, jovem. Né? Veja quantos sinônimos estou utilizando para falar de Carla. Agora, claro, sinônimos para me referir a Carla, mas que tenham a ver com a história que eu estou escrevendo ou que eu estou contando, tá certo? E por fim, vem a elipse, que a gente usa mais do que a gente imagina, tá certo? A elipse é a omissão de um termo dentro de um enunciado. Porém, esse enunciado ele não perde sentido. Mas se a gente parar para tentar identificar que termo omitido foi esse, a gente consegue. Por exemplo, no convite um anúncio, se divirta. Então, quando eu digo no convite um anúncio, quando eu paro para analisar, eu consigo identificar que, na realidade, o termo omitido é no convite havia um anúncio, ou de maneira mais informal, no convite tinha um anúncio. Mas eu decidi retirar. E isso também é um recurso coesivo, né, que faz com que as palavras, o texto fique um pouco mais leve, com menos palavras. Agora, claro, usar com bom senso e ter cuidado para não usar a elipse achando que vai diminuir as palavras, quando na verdade vai acabar prejudicando o sentido do seu texto. É para usar com cautela, observar se de fato ali
Cabe. Na verdade, nós, enquanto falantes nativos de português, a gente já usa a elipse mais do que a gente imagina, tá certo? Mas é bom a gente dar uma atenção nessa questão na hora de escrever. E mais uma coisinha. Na parte da elipse, que é onde a gente retira a palavra, normalmente a gente usa uma vírgula, tá bom? Mas se você decidir escrever a palavra de fato, o termo omitido não tem vírgula. Isso é só uma observação. Tá certo, gente? Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido, tá? E fala pra mim. Diz se você gosta desse tipo de conteúdo, diz se te ajudou, tá bom? Me deixa saber se eu te ajudei de alguma forma. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau!